Sejam todos muito bem-vindos à 11ª live da série Orange Talks. Seja muito bem-vindo você que está aqui ao vivo, seja muito bem-vindo também você que está aí na sua casa, no conforto, assistindo pelo Instagram IGTV ou pelo YouTube. A gente também tem colocado as nossas Orange Talks lá. Sejam muito bem-vindos, essa é uma live muito especial, porque essa é uma live com um convidado ilustre. Mas antes disso, eu quero dizer para você que se você tem acompanhado a série Orange Talks, que você utilize esse conteúdo realmente, né, a teu favor aí no seu negócio, porque a gente faz ele com muito carinho, muita dedicação, porque a gente acredita verdadeiramente no empreendedorismo como ferramenta, né, de fomento e de criação de um país próspero, de uma nação próspera e de pessoas prósperas, né? Então, utilize a seu favor, que a gente vem realmente criando esses conteúdos com muito carinho, e é por isso que hoje a gente trouxe, né, uma figura pública super especial para poder ajudar, né, com o seu conhecimento, trazendo aí bastante conteúdo para a nossa live da série Orange Talks. Então, sejam todos muito bem-vindos, comecem a entrar. A gente já tem aqui o nosso convidado também na sala. Enquanto o pessoal vai entrando, eu quero falar brevemente, né, sobre esse convidado. Eu quero falar sobre o porquê dessa ideia de trazê-lo aqui e porquê que a gente pode contar com essa presença dele. Então, bom, primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Quando a gente fala de sucesso, principalmente sucesso nos negócios e na vida como um todo, a gente não pode te dizer que temos uma única receita para esse sucesso. O que a gente pode dizer é que existem várias receitas de sucesso, né? São várias, digamos aí, são vários ingredientes que formulam essa receita de sucesso. Só que se a gente puder colocar todas elas e aí dentro de um conceito comum, eu posso te afirmar, e esse palestrante também vai te afirmar, que o conceito comum é a alta performance. Então, eu vou convidar aqui um estudioso nesse assunto, e aí eu vou deixar ele se apresentar por conta própria. Elder Camei, seja muito bem-vindo a essa 11ª live da série Orange Talks. Deixa eu aceitar aqui o Elder. Já aceitei o Elder, vamos esperar ele entrar. Aê! Seja muito bem-vindo, mestre Elder Camei. Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, não sei, meio-dia, boa tarde a todos, né? E um prazer estar aqui, viu, Leonardo? Fazendo essa live, poder falar de flow, que é esse tema que eu sou apaixonado, né? Tema que eu adoro, que eu me aprofundei no conhecimento, eu me especializei nesse conhecimento sobre flow dentro da psicologia positiva. E nós vamos falar sobre flow nas organizações e eu vou deixar fluir, então, já que é flow, vou deixar fluir aqui, nem quis saber que pergunta você vai me fazer, justamente para deixar fluir, ser bem espontâneo. O Helder, eu estou vendo aqui que o pessoal está dizendo que o seu áudio está abafado. Eu não sei se isso pode ser alguma coisa em relação à qualidade da conexão, porque eu estou te vendo com um pouquinho de chiado também. Vamos fazer o seguinte, não sei se você tem aí alguma forma de resolver isso. Se você não tiver, você pode sair e entrar de novo, que pode ser que resolva. O Instagram costuma dar uns bugs aí nessas lives. Pessoal que está entrando, fique à vontade, espere rapidinho aí, que talvez o Helder saia e entre, porque a gente está com uma dificuldade no áudio. Tirei o microfone, ver se ficou melhor. Ficou perfeito agora. Eu, pelo menos, estou te ouvindo perfeitamente. Vamos deixar aí nosso público responder isso. Porque realmente agora eu estou te ouvindo maravilhosamente bem. Você está me ouvindo bem também, Helder? Tô ouvindo bem, sim. Então vamos assim. Vamos sim. Antes de mais nada, Helder, né? Assim, a série de lives da Orange Talks, ela é 100% dedicada a profissionais que estão aí no mercado, são empreendedores, pessoas que têm pequenos, médios e até grandes negócios. E eu queria que você fizesse uma breve introdução, né, a respeito da tua expertise, né, do que diz respeito à tua área de atuação e principalmente conectando com esse universo do empreendedorismo. Então, eu imagino que grande parte, né, da minha audiência
conheça o Helder Camei, mas mesmo assim, nada melhor do que você se apresentar. Então, fica aí à vontade. Tá bom. Bom, então, para quem não me conhece, é um prazer, né? Eu sou psicólogo e sou especialista em psicologia positiva. Eu fiz um dos primeiros mestrados no Brasil sobre esse tema psicologia positiva, sobre essa grande ciência, né? Foi um mestrado aí pioneiro aqui no Brasil, que me tornou também um dos pioneiros em PP, Psicologia Positiva no Brasil, né? E uma referência. E dentro desse mestrado, eu me aprofundei no tema Flow, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, vou explicar melhor para quem não sabe, mas eu me aprofundei nesse tema Flow, né? Esse mestrado eu fiz na USP, na Universidade de São Paulo, no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. E eu comecei, depois de muitas pesquisas, e muito... Aliás, depois a minha tese de mestrado até foi publicada em formato de livro, né? Porque como era um tema pioneiro, tanto o Flow quanto a psicologia positiva eram muito pouco conhecidas no Brasil, então as pessoas procuravam livro, não encontravam muita coisa, de autor brasileiro também não tinha quase nada, e esse tema Flow especificamente também não. E aí as pessoas começaram a falar que eu deveria escrever um livro. Então eu peguei a pesquisa de 4 anos que eu fiz, né, na USP sobre Flow e escrevi um livro baseado nessas pesquisas, mas dentro de um formato bem agradável, bem fácil do leitor compreender, que não fosse muito técnico, né, uma linguagem muito científica. E aí, à medida que eu comecei a aplicar o Flow e a dar palestras sobre Flow, começou a surgir algumas propostas interessantes, né? Alguns convites para palestrar ou até mesmo dar treinamentos de Flow em empresas, né? O que me surpreendeu bastante. Por exemplo, uma das que me surpreendeu muito foi um convite do Supremo Tribunal Federal, lá, o STF, para dar uma palestra sobre Flow, né, aberta para todos os servidores, e que foi muito legal, porque eu ministrei essa palestra e o pessoal lá do RH que organizou a palestra, né, falou que foi assim, a palestra tinha que ter inscrição, e as inscrições acabaram em tempo recorde, foi em 2 dias, acabou tudo. Isso nunca tinha acontecido antes, né, lá, e eu achei muito legal isso. E depois eu acabei dando um treinamento de psicologia positiva, liderança positiva, comportamento organizacional positivo, para um grupo selecionado lá de gestores, né, líderes e também profissionais de RH, né? Então, começou a ter palestras, treinamentos em empresas. Eu tenho uma vivência corporativa, eu trabalhei 6 anos na Natura, né? Assim que acabou, que eu terminei o meu mestrado, fui selecionado pela Natura Cosméticos, para trabalhar numa área de pesquisa, como cientista mesmo, né? Uma área de ciência lá dentro, chamada Ciências do Bem-Estar, e durante 6 anos eu trabalhei numa área científica como pesquisador, pesquisando o bem-estar humano, ao lado de neurocientistas, de bioquímicos, né? Biólogos, e a minha especialidade, então, ali dentro era a psicologia. E ali a gente atendia, aquele é um setor científico que atendia várias demandas, vários outros setores. Então, tanto o pessoal de recursos humanos, para aplicação do bem-estar entre os próprios colaboradores, também a área de marketing, né? A utilização dessas pesquisas para o desenvolvimento dos produtos, das campanhas da empresa, e também para a força de vendas, né? Treinamentos de bem-estar para um time ali na época era mais de 1 milhão de mulheres, né? A maioria mulheres que vendiam os produtos. Então, na área comercial, marketing, inovação, desenvolvimento de produtos e recursos humanos, né? E, de modo geral, essas áreas são as áreas onde nas empresas estão contratando trabalhos, serviços, né? Prestação de serviços dentro dessa área da psicologia positiva e do Flow. O Flow, mais especificamente, ele, dentro das empresas, das organizações,
ele atende dois benefícios, né? Dois tipos de demanda. Um tipo de demanda está ligado à alta performance e à produtividade, porque o flow é um estado de excelência, o flow é um estado de alto Essa, desempenho. essa, é, essa é a primeira pergunta efetivamente que eu ia te fazer. Então, pegando esse gancho, o que é flow, né? A gente tem um monte de gente aqui que tem negócio e está tentando entender o que esse tal de flow tem a ver com o sucesso do meu negócio, que é o tema da nossa live. Então, com o mestre aí, conhecedor na área, fica à vontade para explicar isso. O que é flow, né? Flow é uma palavra em inglês, é um verbo, né? O verbo fluir, né? Então você pode traduzir como fluxo, como fluir, como fluência. Mas em geral, por ser o nome de um conceito, um estado da mente, né? Então a psicologia positiva chamou de flow o nome de um estado mental. Então, mesmo aqui no Brasil, já não estamos mais tentando traduzir esse termo, né? Porque quando a gente fala flow, nós estamos falando de um estado mental e não nos refere aqui ao verbo fluir. Mas é um estado mental que tem a ver com fluxo, tem a ver com o fluir do seu desempenho, fluir da sua capacidade mental, fluir da sua criatividade, né? Fluir do seu desempenho físico e nas nossas habilidades socioemocionais. Acho que a gente está com um pouquinho, tá com um pouquinho de falha. Eu não sei se isso também está acontecendo com o meu, só com o seu. Agora acho que voltou, Helder. Se você sentir que está dando uma travadinha, se você sentir que está travando, você pode tentar desligar o seu Wi-Fi e fazer pelo 4G, se o seu 4G for bom aí onde você estiver. Aí é uma sugestão. O meu também? Então peraí. É, tá com bastante falha, Helder. Vamos fazer assim? Não tá me ouvindo também? Vê se você sai e entra novamente pelo seu 4G. Vamos fazer essa experiência. Pessoal, o Helder já vai voltar, tá? Eu acredito que ele possa estar com alguma falha ali no sinal dele, mas eu recomendo muito que vocês fiquem e esperem ele voltar, porque o que ele tem para trazer de conhecimento para vocês como executivo, que ele ficou 6 anos na Natura, então ele tem muito conhecimento da aplicação, né, dos conceitos da psicologia positiva e, propriamente dito, do estado de flow dentro aí das corporações. Então, você como dono de negócio, você pode ter certeza que aguardar esse retorno dele faz total sentido aí para a alta performance da tua atuação como profissional, né, como dono de negócio. Então, vamos esperar aí o retorno do mestre e ele já está de volta. Enquanto isso, né, eu ia pedir para você, se você conhece alguém que tem um negócio, que tem uma empresa e que vem sofrendo aí, por exemplo, com alguma dificuldade de fazer o negócio performar, eu sugiro que você envie essa live. Você pode convidar essa live, seja através do perfil da My Place Office Rio, seja através do perfil do Elder. Então, fique à vontade para você enviar essa live para outras pessoas. Olha a Yara aí. Olá, Yara. Seja muito bem-vinda. Daqui a pouquinho o Elder está aí de volta. É verdade, 6 anos aí da nossa última formação. Para quem não sabe, né, a nossa audiência aqui da My Place Office, além de sócio da My Place Office e mentor de negócios, eu também tenho formação na área de gestão de pessoas com coaching e psicologia positiva. Deixa eu autorizar aqui a entrada do Helder e vamos com tudo.
Aê, mestre Camei de volta. Vamos ver se melhora, hein? Estão me Ó, ouvindo tô te bem? ouvindo já com qualidade agora, hein? Tô te ouvindo super Beleza, bem. tá bom. Mudei aqui a conexão do Wi-Fi e do fone de ouvido também. Vamos ver se melhora. Eu tô te ouvindo maravilhosamente bem. Beleza, então, ó, eu estava falando o que é o flow, né? A forma mais fácil de entender, de você entender, é pela sua experiência pessoal. Então, pensa aí em alguma coisa que você gosta muito de fazer, mas que ao mesmo tempo você se sente habilidoso para fazer, né? Porque existe uma diferença entre gostar de fazer algo e fazer isso bem. Eu gosto de citar o exemplo de um tio meu, que adora cantar em karaokê. Só que ele canta muito mal, né? Então ele vai nas festas e toda vez que tem uma festinha de família, se tem um videokê lá, ele vai lá e pega o microfone e fica lá cantando. E ele tá feliz da vida. Infeliz estamos nós que estamos ouvindo, né? Porque o meu tio canta muito mal. Mas ele gosta. Então eu gosto de citar esse exemplo, porque para mim fica muito claro que fazer bem é diferente de gostar de fazer. Agora, quando você gosta e faz isso bem, né? Então, você gosta de cantar e canta bem. Você gosta de um esporte, né? E joga bem aquele esporte. Né? Você gosta de dançar e dança bem. Né? Você gosta de dar palestras e dá boas palestras. Você gosta de vender e vende bem. Então, quando você tem paixão, né? Algo te motiva e você consegue ter um bom desempenho naquilo, você acaba entrando nesse estado chamado flow, né? E aí você fica 100% engajado, conectado, absorvido, né? Entretido ali, concentrado, sua mente não se dispersa, sua mente não fica se desfocando para outras coisas, e é por isso que você consegue ter o melhor desempenho que você pode ter, né? Dado o seu nível de habilidade. Então seria o seu nível de excelência naquele momento. Uma das sensações muito descritas pelas pessoas é não perceber o tempo passar. Esquecer todos os problemas da vida, né? Não perceber o tempo passar. Então, no estado de flow, nós temos alto desempenho, o nosso raciocínio flui bem, as ideias fluem bem, né? Tudo parece que funciona bem, funciona melhor. A criatividade, a gente é mais criativo no estado de flow. Por isso que empresas que trabalham com inovação também têm investido, né, em treinamentos de flow. Eu ia aproveitar para te perguntar isso, né? Porque eu li recentemente numa matéria de revista, se não me engano, a respeito do Google, né? Que tem utilizado hoje o estudo e aprofundado por conta própria, né? O estudo do Flow, buscando aí a alta performance das suas equipes e, naturalmente, a alta performance do negócio, né? Como consequência. Então, eu acredito que tenha 100% a ver com o que você está falando. Conta um pouquinho desse projeto do Google, né? Imagino que você conheça bem sobre esse projeto. Eu conheço bem esse projeto e, inclusive, até cheguei a visitar o Google e conversar com o pessoal da RH aqui no Brasil, né? Mas tem acho que faz uns 3 anos que saiu na capa da revista Exame uma matéria chamada Os Segredos da Mente Produtiva. Né? Exame é uma revista de negócios, não é uma revista de psicologia, nem uma revista científica, é uma revista de negócios. Porém, nessa matéria, o que eles relatavam? Grandes empresas que estavam investindo em pesquisas para tentar compreender o alto desempenho, a excelência, né? E como alcançar o alto desempenho e a excelência, né? Dos seus colaboradores dentro da empresa. E a primeira empresa citada já na abertura da matéria é a Google, porque o Google estava já há 10 anos fazendo essas pesquisas, um projeto chamado Projeto Aristóteles, que começou como um projeto interno, um projeto secreto, ali, um projeto interno, porque o que era interessante nesse projeto? Não era um projeto para criar um produto, né? Não é para criar um aplicativo, um mecanismo, nada disso. Era um projeto de pesquisa interna para ser aplicada internamente, né? Na própria alta performance da equipe. Na própria alta performance da equipe. E aí eles pesquisaram, depois de 10 anos, eles começaram a publicar algumas coisas que eles encontraram, então, né, como fatores importantes
para o alto desempenho, tanto individual quanto de equipes, né? Essa matéria da revista Exame que me chamou a atenção, ela tinha em torno de 10 páginas, 6 dessas páginas, eu contei, 6 dessas páginas citava a palavra flow, o conceito de flow, né? Em 6 de 10 páginas. Isso, para mim, mostra o quanto o flow está ligado ao alto desempenho no trabalho e nas organizações, né? E aí, só fazendo um parêntese didático, e isso tem 3 anos, né? Ou seja, o quanto que o conhecimento do flow já está muito mais avançado nesses últimos 3 anos, porque 3 anos, apesar de historicamente falando, ser um tempo muito curto, mas com o nível que a gente tem hoje de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, eu imagino que 3 anos já seja muita coisa, já tenha avançado bastante aí a evolução do flow no meio corporativo. E 3 anos que essa matéria foi publicada, mas quando ela foi publicada, o Google já estava pesquisando há 10 anos, né? Nossa, existia esse projeto Aristóteles. E aí eu pesquisei algumas coisas que o Google estava fazendo, e então eu descobri um treinamento que o Google treinou todos os funcionários, né, todos os seus colaboradores, engenheiros, em Flow. Foi dado um treinamento, né? Então eles contrataram uma das equipes, né, das organizações que são os maiores especialistas em pesquisa de Flow no mundo, né? Que é o pessoal do projeto Flow Genoma. Tem um projeto científico chamado Flow Genome Project. Esse projeto científico, formado por cientistas, neurocientistas, psicólogos, né? Eles estavam tentando entender o Flow, mas não apenas a psicologia do Flow, porque a psicologia do Flow já havia sido bastante descrita pelo seu fundador, podemos falar dele daqui a pouco, que é o Mihaly Csikszentmihalyi, é o psicólogo que descobriu o Flow, né, e pesquisou durante 30 anos esse estado mental e produziu muitos artigos científicos e livros, né? Ele é um dos fundadores da psicologia positiva, é o Mihaly Csikszentmihalyi, né? Então, ele já tinha decodificado bem a psicologia do Flow. Agora, o que ele não tinha feito, né? Porque ele é anterior a isso, né? Ele já está com mais de 80 anos de idade, é a neurociência. Então, esse foi um projeto envolvendo neurociência, biologia, genética, né? Para entender o que acontece com o Flow no cérebro, no corpo. Então, a bioquímica do Flow, os hormônios, as áreas do cérebro que são ativadas durante o Flow, os estados, as ondas cerebrais. Então, tudo isso começou a ser pesquisado por esse projeto Flow Genoma. E o interessante é que, como o Flow é um estado de alto desempenho, para pesquisar o Flow, eles precisavam ter pessoas em alto desempenho, em tempo real, fazendo alguma coisa com concentração máxima, desempenho máximo, para que eles pudessem fazer as suas medições, né? E o grupo que eles selecionaram para pesquisar, então, foram atletas de alta performance, de esportes de risco, esportes de alto risco, esportes radicais, né? Então tem lá paraquedista, tem, né, aqueles esportes mais radicais, onde há um risco, inclusive, de vida. Porque aqui no Rio a gente tem muito esporte radical gratuito, né? Andar de ônibus, passear. E agora com o coronavírus virou tudo esporte de risco, né? De altíssimo risco, é verdade. Então, e eles pesquisaram, né, esse pessoal. Então, o pessoal praticava o esporte com eletrodos na cabeça, com o batimento cardíaco, a pressão arterial, a respiração, né, um monte de equipamentos ali medindo em tempo real, enquanto eles tinham a experiência, a atividade, né? E aí eles começaram a entender o estado de alta performance no cérebro, no corpo, né, associado à psicologia do Flow, que já sabia bastante coisa, né, como o estado da mente, né? Então isso surgiu aí um projeto que descobriu bastante coisa. Então o Google, quando quis treinar os seus funcionários, eles contrataram essa equipe, né, de pesquisadores do Flow, só que até aquele momento o Flow estava sendo pesquisado na área dos esportes, né, de alto desempenho.
Então, eles queriam transferir esse conhecimento e treinar os seus colaboradores, né, para ter mais inovação, criatividade, produtividade, né? E aí, o pessoal do grupo Flow Genoma aceitou, né, o trabalho, só que eles falaram, olha, a gente precisa de uma estrutura de treinamento, porque eles tinham um laboratório de pesquisa, mas eles precisavam de uma estrutura de treinamento. Então, o Google criou, dentro do próprio campus, né, da Google, né, o complexo Google, chamado Googleplex, que fica lá no Vale do Silício, na Califórnia, eles criaram lá dentro um espaço enorme de treinamento de Flow, né, com equipamentos, com máquinas. Depois vocês até podem pesquisar na internet. Tem bastante conteúdo no YouTube, né? A respeito tem vídeo, no Vimeo principalmente, tem vídeos e tal, né? E aí, o Google criou esse espaço, né? Porque, felizmente, para eles, dinheiro não é problema, né? Verba eles têm, espaço eles tinham também dentro do complexo, eles criaram. Então, isso foi chamado de primeiro centro de pesquisa e treinamento de Flow do mundo, né? Principalmente de treinamento. Pesquisa já tinha o Flow Genoma, mas o centro de treinamento de Flow, o primeiro centro de treinamento de Flow do mundo foi dentro do Google. Então, o Google encabeçou, né, esse projeto. E aí, tudo que o Google faz, né, e que dá resultado, obviamente, começa a ser copiado, inspirar ações de outras empresas, né? Então, outras empresas também começaram a investir aí em treinamentos de Flow nas organizações, né? No caso do Google, está ligado a alto desempenho e a criatividade, né? Mas também o Flow são duas consequências, digamos aí, naturais do estado de Flow, que é, né, criatividade e alto desempenho. E alto desempenho. Agora tem um outro benefício, uma outra linha de benefícios que já vem sendo aplicado até há mais tempo, que é a questão da motivação, né, do trabalhador. O engajamento no trabalho, a satisfação, né, o bem-estar no trabalho. Porque quando você entra em Flow, é um estado prazeroso, né? Esse pessoal que faz esses esportes, é o que eles mais amam fazer, eles adoram fazer, né? Eles ficam apaixonados ali, é o estado deles. Você perguntar para eles, né, qual é o que traz maior bem-estar, maior felicidade, realização, eles vão citar os momentos que eles estão em Flow durante essas atividades, né? E isso pode acontecer no trabalho também. Eu vou fazer só um parêntese aqui para poder a gente deixar muito claro como é que é a manifestação visual do estado de Flow, né? Então, depois você me corrige se eu estiver errado, mas todos que estão aqui assistindo já assistiram inúmeras manifestações. Por exemplo, quando você vai lá no Rock in Rio e você vê um concerto, né, um show ao vivo de uma grande banda de rock, e aí você vê um guitarrista fazendo aquele solo, que ele fecha os olhos, virtuoso, que ele está totalmente engajado, com alta performance, concentrado. Aquilo ali né, Helder, visivelmente o estado de Flow, e o relato que ele comprova depois valida que era efetivamente a percepção de estado de Flow, né? Ele manifesta aí todos os critérios para ser considerado um estado de Flow, por exemplo. Aliás, você acabou de me lembrar agora uma animação aí que está fazendo sucesso aí, a última da Disney Pixar, né? Chama Soul. E você já assistiu esse daí? Não, ainda não assisti. Todo mundo tava me falando aí que eu precisava assistir, que é muito legal e tal. Aí eu peguei, eu não sou assinante da Disney, mas vou habilitar aqui as perguntas, só para se alguém tiver assistido poder escrever aqui que assistiu também. E aí eu fui na minha irmã lá, e a minha irmã tinha, e eu assisti lá, né? E, cara, fala muito sobre Flow, mostra muito sobre o Flow nos músicos, né? Sem usar a palavra Flow, mas é exatamente isso, porque mostra assim, é um professor de piano e tal, e aí ele começa a tocar o piano, ele fecha os olhos, começa a tocar o piano, e aí todo o redor dele vai desaparecendo, assim, né? A animação mostra bem isso, vai desaparecendo e só fica ele, o piano e a música, e todo o resto desaparece. E aí depois vocês vão ver, o filme tem o desenho, né? Tem uma parte de espiritual, né? É uma parte espiritual interessante, porque esse professor morre, não quero dar spoiler para quem não assistiu e tal,
mas tem uma parte espiritual. Mas é interessante que quando ele está lá no mundo espiritual, né, ele que já teria partido, um momento que aparece algumas pessoas que estão vivas, mas que entram no mundo espiritual, são as pessoas quando elas estão no estado de flow, né? E daí aparece a pessoa tocando ali e ele vê aquela pessoa ali, quer dizer, como se fosse um estado entre o físico e o espiritual, né? O desenho colocou isso de uma E aí forma... vale mais, digamos, de mais fácil entendimento, né? Agora, a gente sabe, né, que a ciência ainda tem muito para evoluir, né? Caso contrário, a gente não estaria aqui tendo uma conversa desse nível, porque isso é ciência, né, esse tipo de debate, mas ao mesmo tempo, a gente ainda não sabe nessa evolução aí exatamente o que acontece, né? Será que o estado de flow, além daquilo que a ciência já sabe, tecnicamente falando, cientificamente falando, será que existe algum tipo de conexão espiritual? Será que existe algum tipo de relação, sei lá, transcendental? Bom, Isso. o que a gente pode ouvir, né, de quem vivencia o estado de flow é que é uma experiência quase transcendental mesmo. Agora, Isso. o que a ciência sabe já é outro esquema, né? Não, e essa é a palavra, transcendência, né? É um estado transcendental, né? Então, um estado de transcendência que não precisa absolutamente estar ligado a nenhuma religião. A transcendência, o estado de transcendência da sua mente, você pode alcançar pela música, pela arte, pelo esporte, né? De qualquer maneira, né? Então, o Ayrton Senna, por exemplo, tem depoimentos, tem relatos dele descrevendo estados de transcendência no meio de uma prova de Fórmula 1, né? Uau. Então, quer dizer, estados transcendentais da mente, né? Então, tem muitos relatos aí de atletas, né? E você pode, inclusive, encontrar esse estado, né, no trabalho. Agora, também a gente não precisa chegar num nível de transcendência tão elevado, porque o flow tem vários níveis. Isso que eu também gosto de deixar claro, porque às vezes as pessoas, como muitas vezes até eu mesmo, né, na hora de citar um exemplo, a gente sempre pega os caras top, que tem aquele nível de flow assim, transcendental. Máximo, né? Você fala, por exemplo, a gente cita o Ayrton Senna, aí a pessoa fala, bom, então eu nunca entrei em flow, porque né, esse Nunca estado vou do Ayrton entrar, Senna, claro. nunca vou entrar, né? E não, né? Existem vários níveis de flow, né? E dentro de um nível mais simples, mais baixo, nós entramos todos os dias. Então, por exemplo, você pode entrar em flow cozinhando, para quem gosta de cozinhar e cozinha relativamente bem. Algumas pessoas que gostam de dirigir podem entrar em flow dirigindo, né? No seu trabalho, se você gosta de planilha, se você gosta de mexer com números, você entra em flow ali, fazendo suas planilhas. Eu né? ia inclusive, Aldo, fazer aqui um parênteses, porque você falou agora se você gosta de planilha no trabalho, uma coisa que eu acho bacana falar aqui para o nosso público, que são em sua maioria, né, profissionais aí que têm um negócio próprio ou gostariam de ter, é incrível que quando esse profissional, né, quando esse dono de negócio, ele executa uma atividade, porque assim, o dono de negócio, você também, além de um grande mestre, é um dono de negócio também, é um empresário. Então, como todo empresário, o empresário ele acaba precisando no início da sua atividade profissional ser multitarefa. Então, ele precisa ter uma atividade ligada ao financeiro, ele também acaba virando gestor de pessoas quando ele contrata primeiro funcionário, depois ele faz departamento pessoal, depois ele trabalha com a área técnica, com TI, porque ele tem que resolver o site da empresa e tudo, enfim. Então, o empresário no início de operação, caiu aqui o fone, o empresário no início de operação ele é um multitarefa, né? E aí eu gostaria de trazer exatamente essa visão de que todo empresário sabe exatamente o momento em que ele entra em flow. E a forma dele saber disso é assim, qual atividade que você executa no seu dia a dia, que você sabe que mensalmente você precisa fazer recorrente, e que você já fica puto da vida de você ter que fazer aquilo, quase como se fosse alguma coisa que te violasse, te violentasse. Você pode ter certeza, aquilo não é o seu estado de flow. E exatamente o contrário, né? O seu estado de flow provavelmente mora naquela atividade do seu dia a dia como empresário, que você faz quase que proativamente, que você sabe que tem que fazer, você não precisa nem botar um reminder no seu calendário, você faz, você gosta de fazer aquilo, e é uma atividade que você provavelmente faria mesmo que você não fosse remunerado ou não precisasse fazer.
Então, eu acho que mora aí o flow para o empresário também, né? É uma forma dele encontrar isso. Exatamente, né? Então, quando você trabalha com algo que você gosta muito de fazer, né, que é muito prazeroso para você, você provavelmente desempenha bem, porque por você gostar, você vai cada vez mais melhorando a sua performance, você entra em flow, tem um estado de alto desempenho, e aí você tem resultados, né, positivos, esses resultados positivos também realimentam esse estado prazeroso, vão reforçando esse estado. Então, vai sendo um crescente de prazer pelo trabalho e alto desempenho, e trazendo resultados também dentro do seu trabalho. Então, esse é o melhor dos mundos. Quando a pessoa trabalha com algo que ela não gosta, né, por exemplo, eu já conheci médicos que foram fazer medicina não porque gostavam, mas porque o pai era médico, ou a família insistiu, ou porque era bem remunerado e acabou entrando na medicina, né, conseguiu fazer a sua carreira como médico, ganhava bem, mas não Infelizmente, isso é estava muito mais comum feliz. do que, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina, esse tipo de coisa, né? E aí a pessoa está lá, até pode estar sendo bem remunerada, mas ela não se sente realizada, ela não se sente satisfeita, ela não se sente feliz, né? Isso acontece com qualquer, eu dei exemplo de médico, mas isso serve para qualquer profissão, que a pessoa faça algo não por prazer, mas por causa de uma recompensa, né? Geralmente a recompensa financeira, né? E aí a pessoa acaba fazendo. Ela não entra em flow nesse caso, porque o flow, ele depende da motivação que o psicólogo chama de motivação intrínseca, né? Que é a motivação interna, e não a motivação extrínseca, que é aquela baseada em algum tipo de recompensa externa e futura, como o salário, por exemplo, né? Sim, perfeito. O dono de negócio, né, o empresário, ele tem uma recompensa extrínseca que todos eles precisam ter naturalmente, né, que é a questão da performance da empresa, da remuneração, mas a partir do momento que ele tem um propósito grande, né, que o negócio dele tem por trás um significado, que o negócio dele tem uma transformação global que é mais forte do que propriamente dito o produto ou serviço dele, ou seja, a transformação que ele provoca no mundo através do produto ou serviço que a empresa dele venda, ele provavelmente está muito mais perto de vivenciar estados de flow do que aquele dono de negócio que só abriu um negócio como uma forma de se remunerar e pagar boleto, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou agora, né? E tem um paradoxo muito interessante, que para mim não é paradoxo nenhum, porque faz todo sentido, né? Mas o pessoal chama de paradoxo, porque é o seguinte, quando você faz algo que você não faz porque você gosta, mas porque aquilo te remunera bem, né? Tá tocando aí, deixa eu tocar. Mas quando você faz algo que você... isso remunera bem. Então, o objetivo é a recompensa financeira. Perfeito. E a pessoa não tem prazer. Ela quer ganhar dinheiro, né? Só que o ganho dela acaba sendo limitado. Agora, aquela pessoa que faz por paixão, porque gosta, entra em flow, ela tem alto desempenho naquilo, e por ela ter alto desempenho, por ela estar no estado de excelência, ela começa a ter mais resultado. Então isso começa a trazer mais resultado, mais produtividade, e ela começa a crescer financeiramente, ela começa a ser mais bem remunerada. Então, ou seja, né, o paradoxo é o seguinte: se você faz por causa do dinheiro, você não vai ganhar muito dinheiro. Se você não faz pensando no dinheiro, aí você ganha muito dinheiro. É o que acontece com as empresas, com as organizações, né? Você faz pela paixão, acaba tendo muito resultado, né? Porque você entra nesse estado de excelência, né? De alto desempenho. Eu falo muito com os meus mentorados na My Place Office, né? Eu gosto muito de citar das 7 leis espirituais de sucesso do Deepak Chopra, né? E uma das leis espirituais do sucesso é o menor esforço, né? A lei do menor esforço. A lei do menor esforço diz que quanto mais você se percebe insistindo e forçando em alguma situação para acontecer, algum resultado para surgir, menos esse resultado vai vir, porque o resultado ele precisa fluir, ele não pode ser forçado. Então, é paradoxal, porque as pessoas têm uma ideia de que elas precisam se esforçar muito para as coisas acontecer. E é verdade, elas precisam se esforçar muito para acontecer. Só que existe um limite do entendimento
de que quando você começa a se esforçar muito e aquele resultado não vem, talvez tenha alguma coisa para você prestar atenção, talvez ali não seja o caminho que você deve perseguir, e aí eu acho que tem tudo a ver com o flow, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. E aí eu queria fazer aqui um parêntese também, exatamente para ser responsável com aqui a nossa audiência em relação ao estudo propriamente dito do flow no mundo corporativo e tudo mais, que é um dono de negócio, como ele é multitarefa, né, voltando nesse assunto que eu falei anteriormente, ele não pode achar que a atividade dele como dono de negócio está arruinada porque ele não está vivenciando estados de flow durante todo o tempo. É totalmente comum ele ter alguma das atividades que ele executa que para ele não levam ao flow, porque são atividades que provavelmente exigem dele muito mais habilidades do que ele possui, efetivamente, e ao mesmo tempo, ao contrário também acontece, por ele ter que ser multitarefa, ele pode executar algumas atividades que aquilo seja tão bobo para ele, mas que alguém precisa fazer e ele ainda não tem funcionário, e isso também não leva ao flow. Mas a empresa dele, o significado, o propósito, em algum momento ele vai ter que executar uma atividade que leva ele em flow. Então, assim, não abandone o seu sonho de empreender, não saia do mundo dos negócios porque você está achando que você não está vivenciando o estado de flow todo o tempo. Isso não vai acontecer todo o tempo, nem todas as atividades vão te colocar no estado de flow que você gostaria de vivenciar. Faz sentido ou não, professor? E fale sobre isso, por favor. Faz sentido, inclusive eu criei até uma ferramenta, né, chamada Quociente de Flow. Criei pela minha empresa, aliás, que chama Instituto Flow, né? Nem falei isso na apresentação, mas a minha empresa chama-se Instituto Flow, de Psicologia Positiva, Coaching e Liderança, né? E eu também sou presidente da Associação de Psicologia Positiva da América Latina, acabei nem me apresentando aqui, mas pelo Instituto Flow, né, e eu também dou cursos e treinamentos sobre Flow, eu criei uma ferramenta, né, que eu chamei de Quociente de Flow, que é uma ferramenta para a gente tentar diagnosticar, avaliar, medir, embora seja uma mensuração subjetiva, ela não é objetiva, ela é baseada na percepção de cada um, né, na autopercepção de cada um, ou na percepção do gestor, mas é uma tentativa da gente minimamente quantificar, né, e dizer, olha, quantos por cento do meu trabalho, né, ou do tempo que eu estou trabalhando, ou de todas as tarefas que eu faço, quantos por cento me geram flow, e quantos por cento me geram tédio, ansiedade, né, irritação, desânimo, estresse, né? Então, o ideal, pelas pesquisas científicas, é que 75% do nosso tempo, né, das nossas experiências, sejam experiências positivas, agradáveis, prazerosas. Para quê? Para que uma pessoa tenha bem-estar, para que uma pessoa seja feliz, né, no trabalho ou mesmo na sua vida, né? A gente tem que ter 75% dos momentos, das atividades em estados positivos, que nos gerem prazer, satisfação, né? Então, o flow, por ser esse estado positivo, o ideal seria que a gente consiga trabalhar, idealmente, tá? Claro que é um ideal, mas a gente deve buscar isso, né? Chegar em 75% de todas as suas tarefas, aquilo que você entra em flow, né? E temos 25% que deve ser aquelas tarefas que não te trazem flow, mas que são necessárias, né? Então, eu me sinto feliz, né, abençoado, porque eu consegui elevar muito meu quociente de flow dentro de tudo que eu faço, e venho elevando ainda mais, né? E aí eu vou conseguir eliminar muita tarefa que não me gerava flow. De que maneira? Terceirizando, contratando alguém para fazer, fazendo parceria, fazendo permuta, né? Então, ou você recusando, né, nas equipes, delegando, ou simplesmente cortando, né? Cortando e eliminando. Por exemplo, eu dou aula em muitos cursos de pós-graduação e dentro de cada instituição eu ainda pegava várias aulas, né? E aí eu percebi que algumas as que estavam ligadas à flow, à psicologia positiva, diretamente ligadas, eram aquelas que eu tinha mais paixão, que eu entrava em flow ali, né, não percebia o tempo passar, né? Enquanto que outras não me geravam a mesma paixão. Então, eu comecei a eliminar essas outras, né?
algumas atividades burocráticas ligadas mais à parte administrativa, gestão, ou eu cortei, né? Ou eu terceirizei, né? A parte também agora ligada de marketing, comercial, estou fazendo a mesma coisa também. Então, com isso, eu vou elevando, né, o meu nível. percentual, né, o quociente de flow, que eu chamo de quociente de flow, que é esse percentual, né? E já, felizmente, já consegui passar bem esses 75%. Agora, quando você sente que não chegou nos 75%, vamos supor que seja 50%, né? Então você fala assim, metade do que eu faço me dá prazer, metade do que eu faço não dá, né, no trabalho, nas 8 horas do seu expediente de trabalho. E para alguns casos, eu acho que aí começa a ficar preocupante, não é nem questão mais de desempenho, se torna até uma questão de saúde mental, é quando essa balança começa a inverter e a quantidade, o percentual desprazeroso se torna maior que o prazeroso. Então a pessoa fala assim, 25% do que eu faço eu gosto, mas 75% me estressa, me entedia, me desmotiva, me irrita, né? Aí eu já acho que é preocupante, porque a pessoa pode ter um burnout, né? Um estresse no trabalho, um esgotamento mental, né? Depressão, pânico, transtorno de ansiedade. Então, é onde começa a ficar até preocupante, né? Então, se a pessoa está nesse nível, ela provavelmente não está no lugar certo ou não está fazendo a coisa certa, né? Não está na função certa, não está na atividade certa, se ela está nesse nível, tá? Agora, se ela está 50%, 60%, aí ela pode melhorar esse quociente, né, para 75, 80, 90, tentar melhorar cada vez mais, porque ela vai ter tanto mais satisfação quanto um melhor desempenho também e mais resultado. Exatamente. Aí vale aqui um ponto que é o dono do negócio, ou seja, né, o empresário que tem uma equipe, não só ele precisa monitorar suas próprias atividades para buscar atividades que levem ele ao flow o mais tempo possível, porque isso vai gerar resultados positivos para a empresa, porque ele vai estar em alta performance, e ao mesmo tempo vai levar resultados positivos para si mesmo, enquanto psicologicamente falando. A gente está falando de uma pessoa que vai estar vivenciando muitas emoções positivas, né? E com isso ele vai também ter uma satisfação pessoal muito grande, além da própria satisfação do resultado do trabalho. E aí vem o outro ponto disso, que é a gestão da equipe. Então, o dono de negócio ele precisa também ter a percepção de que se ele tem, lá como o Google que vem buscando isso, quase que 100% ou 100% da sua equipe trabalhando na sua zona de flow, ou seja, numa zona próxima desses 75%, significa que ele, como dono de negócio, ele vai coletar resultados para o seu negócio muito superiores. Então aí entra o papel dele como dono de negócio, monitorar se ele tem, né, os funcionários certos, nas atividades certas, executando as atividades certas. E aí, obviamente que a gente não vai falar aqui, não é o objetivo de ser um curso sobre isso, mas a gente tem aí formas do empresário conseguir fazer essa análise para ele conseguir identificar se hoje ele está obtendo, se ele está extraindo, explorando a maior positividade e a maior eficiência nas atividades dos seus funcionários. Então, eu acredito que isso seja, né, um dos grandes poderes do estudo do flow para o dono de negócio, certo? Certo, e já está comprovado, né, através de pesquisas não apenas científicas, né, científicas já está comprovada a relação do alto desempenho, mas dentro do trabalho, pesquisas corporativas ligadas que mediram produtividade, descobriram que em flow, as pessoas são até 5 vezes mais produtivas. Vou citar essa pesquisa. Essa pesquisa foi feita pela, como chama? Aquela consultoria, tem a Gallup, a McKinsey, exatamente. Né? Então tem a Gallup, que é muito famosa, e a outra muito famosa também, acho que são as duas mais importantes do mundo em pesquisa corporativa e consultoria estratégica, né? É a McKinsey, né? Então a McKinsey realizou uma pesquisa durante 10 anos, onde eles acompanharam 5.000 executivos, né? E pelas pesquisas dele, acompanhando esses milhares de executivos, eles concluíram que os executivos, quando estão em flow no trabalho,
eles são 5 vezes mais produtivos. O que quer dizer ser 5 vezes mais produtivo? Né? Significa que você produz 5 vezes mais, ou que você vende 5 vezes mais, ou que você faz 5 vezes mais rápido, né? Então, se você fazia 1.000 produtos, você faz 5.000. Ou algo que você faz em 5 horas, você faz em uma. Por exemplo, você precisa fazer uma planilha. Se você não tiver em flow, você está desconcentrado, você está disperso, você não está motivado, você não está interessado, você está entediado. Você vai levar 5 horas para terminar essa planilha. Mas em flow, ali, 100% concentrado, focado, engajado, absorvido, você faz em 1 hora. Né? Você faz mais rápido e melhor. Né? Porque não é porque leva mais tempo que se faz melhor, não. Na verdade, é o contrário. Você leva muito tempo, é que você está procrastinando, é que você está desfocado, é que você está disperso. E é claro que o resultado não vai ser o melhor possível. Né? Quando você está concentrado, fica muito melhor o resultado e ainda você faz mais rápido. Então, 5 vezes mais significa 500% de aumento de produtividade. É um número gigantesco dentro de resultados de trabalho. E essa é uma pesquisa corporativa, né, de uma empresa aí bastante renomada dentro dessa área. Né? Então, quer aumentar a produtividade, já está comprovado. A produtividade da sua equipe, do seu negócio, é conseguir fazer com que os trabalhadores ali, os colaboradores, trabalhem em flow. Para isso, você vai ter que saber quais as atividades que eles entram em flow, quais são as tarefas que eles entram em flow, quais são as tarefas que eles não entram e talvez até entre no estado contrário, né, de flow, né, assim, de desgostar, de ser estressante, de gerar muita ansiedade, né, e tentar fazer uma gestão melhor possível das forças, dos talentos e do flow de cada um dos funcionários. É como se fosse para o gestor, né, que eu ensino isso nos treinamentos de liderança positiva. É como se fosse o técnico de uma seleção aí de futebol, né, um time de futebol ou qualquer outro esporte, onde ele tem lá um monte de craques, mas cada um tem um talento diferenciado. Né? Um é bom para chutar no gol, outro é na defesa, um é pela esquerda, outro pela direita, outro é no meio de campo. Então, cada um tem um talento onde é melhor, e que bom que os talentos são diferentes, porque dentro de uma empresa nós precisamos de talentos diferentes. Agora, vai fazer toda a diferença, não é porque você tem lá 11 craques, que tanto faz colocar eles em qualquer lugar, não. Na verdade, o que vai fazer a diferença é o posicionamento de cada um. Então, ele fazer a gestão, né? Conseguir a melhor administração para colocar cada um no seu flow, onde cada um vai ter o seu melhor desempenho. Isso parece muito óbvio, falando desse jeito, e principalmente quando eu dou exemplo de esporte, parece muito óbvio, né? Todo mundo sabe isso. Isso aí é claro. Só que quando você passa e verifica isso no mundo organizacional, não é isso que acontece. O discurso pode até ser esse. Mas a prática não é isso que as empresas fazem e que os líderes fazem. Na prática, os líderes eles acabam pegando muito no pé e dando muita ênfase nas deficiências, que a gente chama de cultura do gap. Né? Então, o que está errado, o que está ruim, o que a pessoa não está fazendo direito. Então, ela faz é muito comum nas empresas ter aquela avaliação de competências, né? Uma avaliação anual de desempenho, que mede lá 20 competências, né, onde cada colaborador é avaliado em 20 competências diferentes. O que o gestor faz com esse relatório, que costuma ser anual? Ele pega aquele relatório e ele vê o que está ruim. Ele fala, essas competências aqui a pessoa está ruim. E aí começa a fazer algum tipo de ação, que ele chama de PDI, né, o Programa de Desenvolvimento Individual, para melhorar aquilo que a pessoa está pior. Então, ou seja, fica gastando energia, tempo, esforço e estressando o funcionário para melhorar aquilo que ele faz mal, né? Enquanto não dá atenção, não investe naquilo que ele faz bem. Né? Então, na prática, é como se eu vou jogar essa metáfora para o esporte, é como se você pegasse lá os seus craques e avaliasse todos
as mesmas competências e falar assim, ó, o Neymar é muito ruim na defesa. Então, o ano que vem ele vai ficar o ano inteiro jogando na defesa para melhorar a defesa, né? Não faz nenhum sentido isso. Se o cara é Vai bom ser no goleiro. ataque, vai ser goleiro. Se o cara é bom no ataque, ele tem que ficar no ataque, né? Mas não, as empresas fazem isso. Elas querem que todo mundo seja bom em tudo, faz uma avaliação e o que está ruim entra num PDI, um processo para a pessoa melhorar Pra aquilo, ser- né? Isso pra é ser chamado desenvolvido cultura do naquilo. gap, Aham, né? Isso é do chamado gap. cultura do gap, né? E a cultura do gap nunca vai levar à excelência, né? Nunca vai levar à excelência. O que vai levar à excelência é a cultura das forças, cultura dos pontos fortes, né? Porque quando a pessoa está usando ali os pontos fortes, ela entra em flow, que é o seu estado de excelência e alto desempenho. Sensacional, sensacional. E ainda assim, ainda nessa temática, né, do empresário, do dono de negócio, como é que você enxerga a importância, né? A gente falou aqui de vários benefícios que o Flow gera, mas do ponto de vista emocional. Por que eu estou falando do ponto de vista emocional? Porque é natural que um empresário, um dono de negócio, vivencie em estados constantes de estresse, ou não tão constantes assim, mas recorrentes. Não tem como ele não vivenciar estados de estresse. É muita responsabilidade. Principalmente aí empresas que têm, às vezes, 10, 5 mil funcionários. Então, assim, a performance da empresa está falando de 5 mil vidas que dependem daquele emprego e mais as suas famílias e as suas adjacentes. Então, assim, o empresário, o dono de negócio, o CEO, ele vivencia estados de estresse. Até onde, Helder, é comum, é normal vivenciar esse estado de estresse e entender que aquilo faz parte do jogo e ter que lidar com aquilo, versus a frustração de não estar vivenciando somente momentos de flow e etc. Fala um pouquinho sobre isso. A frustração de não tá vivenciando o flow é muito pior, né? Porque o estresse ele vai acontecer, invariavelmente ele vai acontecer, né? Por quê? Porque você vai lidar com problemas, com obstáculos e com coisas fora do seu controle. Então, na verdade, o estresse a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para fazer esse manejo do estresse, porque o estresse não é sempre vilão, né? O estresse pode ser muito positivo também, dentro da medida certa. Então, quando o estresse está dentro de uma atividade de flow, ele pode ser muito positivo. O problema é o estresse gerado pelo fato da pessoa não estar trabalhando com aquilo que gera flow, né? Então, vamos pegar o exemplo. Um alpinista, quando ele escala uma montanha, ele passa por muito estresse, né? Ele vai passar por medo, ansiedade, né? Situações de perigo, vai se deparar com coisas ali fora do controle, né? Que vão estressá-lo, né? Então ele vai passar por muitas situações de estresse. Mas quando ele termina a jornada dele, todo o esforço foi recompensado, todo o estresse foi recompensado. Né? Por quê? Porque é uma atividade de flow, é uma atividade prazerosa para ele. Ele se sente feliz, realizado, engajado. Então esse estresse faz parte do jogo, né? Só um Agora é parêntese, diferente. esse estresse foi recompensado, mas não foi recompensado porque ele chegou onde ele queria, né? Foi recompensado pela memória da emoção que ele vivenciou durante aquilo, provavelmente, né? Exatamente, né? Porque escalar na montanha é algo que é extremamente prazeroso para ele, né? Agora, é diferente, esse estresse não tem nada a ver com o estresse de, por exemplo, eu que não gosto de vender, eu gosto de dar aula, mas não gosto de vender, e de repente ser obrigado a vender, né? Estou numa empresa ou estou numa função que eu preciso vender, sendo que eu não gosto de vender e não vendo bem, né? Estou pior que o meu tio, eu não gosto de vender e não vendo bem, e aí a empresa me obriga a vender, né? Isso vai me gerar um estresse. Esse estresse não tem nada de positivo. Esse estresse vai acabar com a minha saúde, entendeu? Agora, o estresse de estar fazendo algo que você gosta, porém, né, passar por algumas situações ali fora que estavam fora do seu planejamento, do seu controle, esse estresse faz parte do jogo, é completamente absorvido, né? E o prazer que a atividade gera acaba compensando esse estresse. E aí acho que vale um parêntese também, que eu me lembro de uma das minhas formações, inclusive com você, que
a gente debateu exatamente no momento sobre isso, né? Na verdade, esse estresse, ou eu vou chamar esse estresse, vou converter ele também em ansiedade, ele é muito bem-vindo, né, para quem está buscando alta performance, porque ele pode ser um sinal de que ele está executando uma atividade em que ele já atingiu o pleno emprego das habilidades dele. No entanto, essa tarefa ela ainda está exigindo que ele continue o desenvolvimento dele para ele aprimorar uma determinada atividade e continuar o processo evolutivo dele enquanto profissional. Então, o que eu quero dizer? Ele não sabia abrir o Excel, agora ele já abre o Excel. Ele não sabia usar fórmulas, se estressava, gerava ansiedade e aprendeu as fórmulas. Agora ele já sabe fazer o anterior, mas ele ainda não sabe fazer uma planilha dinâmica. Aí ele começa a fazer a planilha dinâmica e aqui, então assim, esse microestresse ou esse microansiedade é um feedback para ele de que ele ainda precisa evoluir porque a exigência da ferramenta ainda é mais alta do que a habilidade que ele tem para entregar. Então também é uma forma dele elevar o nível, né, a régua dele de excelência e se tornar um profissional cada vez melhor e capacitado. Então acho que esse que você chama de estresse bem-vindo, né, o estresse positivo. Isso, esse estresse positivo vem quando o nível de dificuldade ou desafio da pessoa é um pouco acima da habilidade que ela tem, né? Então, se tivesse no mesmo nível, não ia gerar esse estresse. Mas como a dificuldade está um pouquinho acima, ele vai precisar se empenhar mais, ele vai ter que estudar mais, ele vai ter que treinar mais, ele vai ter que pesquisar mais, ele vai ter que exercitar mais, ele vai ter que fuçar mais, aprender mais, né? Então, esse nível leva ao crescimento, leva ao desenvolvimento. Então, embora gere um pouco de desconforto, um pouco de estresse, mas gera um crescimento, né? E dentro de uma medida, né, que não pode ser muito essa diferença. Porque se essa diferença for muito grande, quer dizer, a pessoa coloca lá uma coisa extremamente difícil para o cara, daí ele não vai conseguir acompanhar, ele não vai entender nada, e aí vai gerar ansiedade, irritação, né? Aí Basicamente ele não vivencia o flow. Não vai vivenciar o flow e também não vai conseguir ter um bom desempenho, não vai conseguir aprender muita coisa, né? Porque está num nível muito alto. Mas se estiver num nível apenas um pouco mais alto, né, ele vai correr atrás, então está dentro do nível que ele consegue correr atrás, ele consegue chegar lá com esforço, mas ele consegue chegar lá. Então vai gerar um pouquinho de estresse, mas vai gerar flow também, e vai gerar crescimento, e vai ter resultado positivo. Muito bem. A gente está chegando aqui ao nosso final, mas eu quero pedir o pessoal para não ir embora, porque o Helder tem um convite para fazer. Eu vou até introduzir esse convite aqui também, antes da gente ir para as perguntas. Tem uma ou duas perguntas aqui, então se o Helder tiver tempo a gente responde. Bom, dono de um negócio. Esse dono de um negócio, ele precisa vivenciar o estado de flow e aí precisa conduzir a equipe dele a vivenciar o estado de flow para que a alta performance dele aconteça. E muitas vezes eu acredito que ele vai precisar não só de ferramentas como essa que você falou que você ensina numa das suas formações, como ele também vai precisar de uma coisa que se chama intuição, né? Então a intuição dele como dono de negócio vai ajudar ele a intuir, a perceber, a ser sensível à capacidade desse funcionário ou dele mesmo estar ou não no caminho certo da alta performance, do flow dele, etc. Então, pegando esse gancho, eu queria que você respondesse isso e fizesse aí o convite do que vai acontecer na próxima terça-feira. Isso aí, vai ter a nossa Masterclass, né, que vai ser online, gratuita, uma grande aula sobre intuição e flow. Né? E a intuição também tem sido utilizada nas grandes empresas. Se você pesquisar aí, você vai encontrar frases do Steve Jobs falando sobre intuição, porque a intuição, para o Steve Jobs, era o processo mental que ele utilizava para chegar na inovação, né? Nas grandes inovações. Então, a inovação, a intuição leva a grandes inovações, né? E nos ajuda a tomar decisões melhores, né? Utilizando uma habilidade mental que todos nós temos, porém a gente ou não tem bem desenvolvida ou a gente não dá muita importância para ela, né? Às vezes você tem uma sensação lá de fazer algo, mas você não segue aquela ideia, não confia muito nela, depois você se arrepende e fala, por que eu não segui aquele palpite, né? Que seria a intuição.
fulano pediu demissão, mas de alguma forma eu sinto que eu não fui pego de surpresa, de alguma forma eu já estava intuindo de que isso pudesse acontecer. Mas por que eu não fiz nada antes dele pedir demissão, então, né? Então, e aí a gente tem que aprender a confiar nesses sentimentos, né? Então, essa intuição não tem nada de paranormal, né? Até existe esse outro tipo de intuição mesmo, de quem tem sonho e tal, mas estamos falando agora, nesse momento, de uma intuição que é uma habilidade mental que todos podemos desenvolver, né? Então, a gente pode conectar a intuição com o flow. A intuição vai nos ajudar a ter ideias criativas, a tomar decisões melhores, para a gente poder entrar em flow, vivenciar esse estado de alto desempenho e com isso conseguir fazer a nossa vida fluir, né? Ou seja, às vezes ela está bloqueada, você sente que ela não está fluindo, ela está bloqueada financeiramente, eu me esforço, mas não ganho dinheiro, profissionalmente, eu trabalho, mas não sou feliz, não me sinto realizado, ou até mesmo os relacionamentos, o relacionamento não anda, né, não sei porquê, né, não evolui, né, então parece que ele está bloqueado, né, então a gente precisa também conseguir entrar nesse flow, fazer fluir, seguir esse fluxo nos relacionamentos, no trabalho, né, na profissão, na carreira, na vida pessoal, né, então usar a intuição e flow. E aí a gente vai ter um grande especialista, esse curso, essa masterclass, né, vai ser dada, uma masterclass de 2h30, vai ser dada por mim, que sou especialista em flow, e pelo professor Fábio Eduardo, que é especialista em intuição. Ele é psicólogo e neuropsicólogo, né? Ele tem mestrado e doutorado pela USP sobre intuição, né? E a gente se conheceu na USP, nós tivemos o mesmo orientador de mestrado e doutorado, né? O nosso orientador, professor Esdras, que o orientou no doutorado sobre intuição, na mesma época que eu estava fazendo o meu mestrado sobre flow e psicologia positiva. Então a gente Deixa eu só fazer aqui uniu os dois conhecimentos, né? Agora, então, só para ver se eu entendi, é uma masterclass dia 23, de 2h30, 100% online, 100% gratuita e com dois dos maiores especialistas nas suas áreas de atividade, no seu caso flow e no do professor Fábio, intuição, aonde esses dois assuntos vão se unir numa super aula aí gratuita. É mais ou menos exatamente. isso. Isso, não vai ser pelo Instagram, não tem que pagar nada, é gratuita, né? E só que precisa fazer inscrição, porque não é live de Instagram, não, é aula mesmo. É uma aula né? mesmo. Vai ser numa plataforma e tal. Eu acho que eu vou pedir a Juliana, que é minha sócia, eu acho que ela já até se inscreveu. Coloca, Juliana, o link aqui por favor, e para o pessoal que for assistir no IGTV, se quiser saber, o pessoal do IGTV não tem acesso aos comentários. Então, quem assistir esse nosso bate-papo aqui pelo IGTV, pode se inscrever na Masterclass, lá no perfil do Helder, então, no perfil do Helder Camei, @HelderCamei, no link da bio, ele clica, vai ter um Linktree, e lá, logo o primeiro item do Linktree é o link de inscrição da Masterclass. A Juliana já colocou aí o link, mas para quem não estiver vendo o link, pode se inscrever através do perfil do Helder. Então, desculpa te interromper, pode falar. É isso aí. Não, então é só se inscrever, tá? Para poder participar dessa super aula aí que a gente vai dar, né? Sobre intuição e flow, que vai ser muito legal. Vamos ver aqui umas perguntas enquanto isso, só porque o Facebook daqui a pouco vai expulsar a gente aqui, né? O Instagram. Uma pergunta aqui, da agência Carinho. O flow precisa ser consciente, então? Eu acho que a pergunta diz respeito a nível de consciência, talvez. O flow... Essa é uma pergunta difícil de responder, porque ele é consciente o tempo todo, né? É consciente, a pessoa em flow está consciente o tempo todo. Mas ela vivencia perda de consciência, né? Ela está consciente o tempo todo, ela está consciente, ela está super consciente do que ela está fazendo, né? Mas dependendo do grau de flow, se for muito alto, ela entra num estado que ela começa a executar quase que automaticamente. Não é automático, é consciente, né? Porém, a coisa flui com tanta espontaneidade, com tanta naturalidade, que ela começa a sentir como se não fosse ela que estivesse fazendo, né?
O Csikszentmihalyi fala o seguinte, em flow você não pensa, você apenas faz, você simplesmente faz. Você não pensa no que fazer, você simplesmente faz, né? Mas é claro que é você que está controlando, você está consciente o tempo todo, né? Mas a coisa flui tão espontaneamente, tão naturalmente, que chega uma hora que você está executando ali quase que sem se dar conta, sem perceber. É um processo de automatização, né? Da ação, ou seja, ele faz de uma forma tão espontânea e tão, digamos aí, fluida, que ele muitas vezes faz sem perceber que está fazendo, mas ele tem total consciência de estar fazendo, né? Ele tem total consciência de estar fazendo. É ele que está fazendo, é ele que está controlando, mas ele sente que ele não precisa controlar muito, porque o corpo ou a mente já estão fazendo quase que sozinho. Mas isso é só em graus de flow mais elevados. Tá? Em graus de flow mais elevados, Entendi. a pessoa tem essa percepção. Não é qualquer flow, não. Tá, e isso a gente pode, eu tenho certeza que, por exemplo, o dono de negócio aqui, que é planilheiro, que mexe muito com planilha de Excel e tudo mais, eu tenho certeza que já deixou de perceber que não almoçou por alguma razão, né? Passou o horário do almoço, ele nem viu que já eram 3, 4 da tarde e não tinha almoçado e nem tinha tido fome. Então esse é um cara que provavelmente está vivenciando aí o flow, né, Helder? Isso sim, isso é muito comum em níveis, qualquer nível de flow, você, não é perder a consciência no sentido de ficar inconsciente, mas você para de prestar atenção, né, em qualquer coisa que não tenha a ver com aquilo que você está fazendo. É como se a sua atenção, sua concentração fosse tão seletiva, né, que só essa atividade me interessa. Então você esquece de outras coisas. É bom que você não lembre das contas que tem que pagar, dos problemas que você tem na vida, nas tarefas que você tem que fazer depois. Você esquece da vida, do mundo, dos problemas, né? E fica ali só focado naquilo que você está fazendo. Vamos para mais uma pergunta aí, para a gente liberar então o empresário para o almoço, antes que ele provavelmente já está em flow aqui com a nossa live. Ó, o pequeno empreendedor, ele consegue lidar com o estresse sem deixar ele ser maior que o flow? Eu acho que essa pergunta acabou já sendo respondida, mas se você quiser só fazer um panorama, sim, né? A resposta é que é sim, né? Sim, consegue, com certeza. É aquele estresse positivo, né? Que eu falei, né? Então, o estresse positivo de fazer aquilo que gosta e aquilo que ele não gosta, se ficar em até 25% de tudo que ele faz, tá ok. Se tiver maior que 25%, é bom ele terceirizar, contratar alguém, né? Delegar para alguém essa função. Ó, eu vou botar mais uma aqui. E quando o flow te leva a ficar preso, né, no que você está executando, o tamanho prazer que sente? É bom ou ruim? O cara, sei lá, deixou de fazer outras coisas importantes da empresa, do negócio, porque ele está tão conectado ali e aí ele deixa a desejar, né, ele deixa a peteca cair em outros setores porque ele só está lá querendo vivenciar o flow. E aí, como é que faz? Então, depende, né? Ele não pode, claro, a gente não vive só de uma coisa, né? A gente tem outras coisas para fazer na vida. A gente tem que comer, a gente tem outras atividades que você precisa fazer. Então, você não pode deixar de fazer outras coisas que são essenciais da sua vida ou do seu trabalho e ficar lá só lá no flow. Claro que não, né? Agora, maximizar, né, a atividade da pessoa para ela vivenciar o máximo de flow possível, isso pode ser uma estratégia muito legal, muito legal, de liderança. Você vê isso muito claramente no filme, aquele filme do Jobs, né, aquele filme sobre a história do Steve Jobs, lá na versão do Ashton Kutcher, que eu gosto muito, quando mostra o parceiro, né, o sócio do Steve Jobs, que é o Woz, né, o Steve Wozniak, né, que é o gênio, é o nerd da dupla, o nerd da dupla, não é o Steve Jobs. Ele era bem nerd, mas ele é mais ainda, né? O Woz é o engenheiro, é o cara que criou a tecnologia, porque o Jobs era o visionário, né? Ele tinha a visão e ele era bom também na comunicação. Agora, o Woz era o engenheiro, o cara que constrói toda a tecnologia dos produtos da Apple, né? O Woz. Só que o Woz, ele era aquele nerd genial,
como um engenheiro, mas péssimo na comunicação. Na oratória dele era terrível. Então, a primeira vez que eles vão levar o produto, o computador lá, o Macintosh lá para a feira de ciências, como o Oza que criou toda a tecnologia, o Oza que vai lá e dá palestra. Só que o cara é tão ruim para palestrar que aí o Jobs chega e fala, não, deixa comigo, deixa que eu explico. E aí quando o Jobs explica aquele mesmo produto, todo mundo se interessa. A magia acontece, né? A magia acontece. Então, de repente, aquela pessoa lá entra em flow, né? Porque o Oz, ele varava a noite desenvolvendo o computador ali, ele estava construindo um negócio, ele varava a noite ali fazendo aquilo lá, né? E tá tudo bem, porque o cara fica sem dormir, mas ele tá feliz ali, porque ele tá fazendo aquilo que ele gosta. Para o Oz vai ser terrivelmente mais estressante falar 10 minutos em público do que ficar a noite inteira sem dormir projetando lá o computador. Projetando Sensacional. Sensacional. Esse filme é incrível e acho que tem tudo a ver exatamente com isso que você falou, né? Do Flow. E uma coisa que eu acho legal e que está totalmente conectado com a Masterclass, né? Que é com a temática Intuição e Flow, que você nos convidou, é que se você parar para ver, né? A intuição e o Flow realmente andam sempre juntos. E um exemplo disso é um documentário do Bill Gates, que tem no Netflix, né, que é o Inside Bill's Mind, eu não sei se é exatamente isso, mas eu vou, ou Inside Bill's Brain, alguma coisa assim, mas é parecido com isso, significa, né, dentro da cabeça do Bill Gates, e esse documentário ele é incrível, né, fala da genialidade do Bill Gates, mas o Bill Gates ele tem uma estratégia, que se não me engano uma vez por ano, ou eu não me lembro qual é a periodicidade, ele usa a intuição dele para poder saber como é a melhor forma dele de produzir e entrar em flow. Ele pega lá a pilha dele, que é um saco, pensa naqueles sacos, aquelas eco bags grandes, e enche de livro e vai para uma casa que ele tem de fazenda, onde só tem ele, uma salinha fechada e um freezer de Coca Light, porque ele é completamente viciado em Coca Light. O documentário inteiro passa ele tomando Coca Light, né? Então, e ele faz esse retiro quase que espiritual para ler, estudar e entrar em flow. Então, ele usa a intuição a favor do flow dele. Ele pensa, se eu pudesse me ouvir, né, ouvir a minha intuição, aonde que seria a minha área, o que eu posso manipular do meu mundo ao redor, do meu mundo externo, para potencializar a minha atividade de flow. Então, você precisa estar isolado, num lugar calmo, você precisa ter a sua Coca Light, você precisa saber que se você precisar adiar, você vai ter. Então, ele usa a intuição dele, ele usa o autoconhecimento, ele dá ouvido a como ele funciona, para ele criar o framework perfeito, né? Para ele poder chegar à máxima performance. Então, acho que tem tudo a ver, né? Não só entrar em flow, mas ouvir a sua intuição e se conhecer para você também entender quais são os recursos que você precisa aplicar para poder maximizar sua probabilidade de flow, certo? Isso é uma estratégia que muita gente adota, né? De você eliminar o máximo possível de estímulos e elementos externos quando você quer se concentrar em alguma coisa, né? Tem uma foto do Steve Jobs, bem jovem, assim, no comecinho da carreira, nem era famoso, a Apple nem tinha estourado, nada. Ele está numa sala, é a casa dele, é a casa que ele tinha alugado, enfim. Garagem, né? Ainda não sei, porque ele também trabalhou muito tempo numa garagem. Então, mas tem uma foto dele que é ele bem jovem, numa sala, sem nenhum móvel, não tem um sofá, não tem nada, só tem uma luminária e ele sentado no chão e ele comia no chão, ele fazia as coisas ali no chão. Claro que ele ainda era pobre, trazendo nessa época, né? Mas assim, a foto, ela é de Sim. É um momento de criação. Exato. Desvio de atenção, né?
Vol- Voltou o som? Só para rapidinho. Voltou, porque eu estou ouvindo aqui o Helder perfeitamente. Deve ter sido. Eu acho que você recebeu uma ligação, não recebeu, Helder? Não, não sei. Ficou sem som. O pessoal não está te ouvindo mais, mas eu vou fazer o seguinte então. Então eu não vou pedir para você sair e entrar, porque a gente já chegou ao final. Então fica só aí para você, para as pessoas poderem. Vai, eu já estava te ouvindo. Eu preciso só que o pessoal me responda se agora vai entrar. Vamos ver. Voltou, Ju? Deve ter sido. Não vai voltar o som, não. Provavelmente foi um bug por causa da ligação ou da notificação que você recebeu. Não tem problema. Eu quero agradecer, então, aqui, em nome, né, da My Place Office, pela tua participação, por você ter trazido aí todo o teu conhecimento para o nosso público. E quero agradecer também a audiência do Instituto Flow e do Elder Camei por ter recebido a gente da My Place Office para a gente falar sobre esse assunto incrível. E quero reforçar o convite da participação da Masterclass, que é na próxima terça-feira, 7 horas da noite, até as 9h30. Não é só uma Masterclass, é uma super aula com dois dos maiores nomes nas suas áreas de atuação, né, de flow e intuição. Para você se inscrever, é nesse link que está fixado aqui, ou lá no Instagram do Elder Camei, no link da bio, aonde vai ter total condição de participar gratuitamente dessa live. Bom, os olhos do Elder não deixam mentir, o com para ele também foi legal, então estou agradecendo em nome dele, porque ele não consegue se comunicar agora aí, porque ele ficou mudo, mas não tem problema, é importante que o pessoal te ouviu bem. Então, muito obrigado, Helder, pelo privilégio de ter você aqui na 11ª Orange Talks. E eu espero que o pessoal possa estar presente aí nessa Masterclass, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, né, que envolve toda essa questão de coronavírus e donos dos negócios precisando se reinventar, inclusive não só no negócio, mas mentalmente, para fazer os negócios continuarem a performar em meio a isso. Então, eu acho que essa Masterclass para donos de negócio também tem tudo para ser a virada de chave, porque vai permitir e ajudar a esses donos de negócio a se conectar com a intuição e flow, e tudo isso são ferramentas, né, ingredientes que levam o dono de negócio a criar e inovar, como Steve Jobs e como todos esses exemplos que você trouxe. Então, muito obrigado. Eu convido mais uma vez a todos estarem presentes aí na Masterclass e a gente se fala. Muito obrigado, Helder. Obrigado a todos. Um abraço para todo mundo. Um bom almoço para quem não almoçou. Tchau, tchau, gente.